Rádio MEC, na Bienal do Livro 2019. E a gente conversa agora com dois autores que participam aqui da Bienal, o autor, o Ronaldo Barcelos, e o ilustrador Ronaldo Santana da Silva. Eles produzem o projeto Amazon, Guerreiros da Amazônia, que é uma trilogia de livros. O novo livro é A Flor do Sol e também o livro se desenvolveu em uma série de desenhos animados. E a gente sabe, né, que a Amazônia está ameaçada. E quem pode salvar a floresta são os guerreiros da Amazônia, ou melhor, os leitores também, né, da criação do Ronaldo Barcelos e do Ronaldo da Silva, Santana da Silva, e essa geração, né, que curte as histórias desses heróis enquanto desperta para a conscientização ambiental. Os Amazons também fazem sucesso na TV, como eu disse, a série exibida pela TV Escola e também pela internet. Muito prazer recebê-los aqui na Rádio MEC, Ronaldo Barcelos e Ronaldo Santana. Prazer é nosso aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado, Jansen. É isso aí. Primeiro eu queria saber dos Ronaldos aqui, como que surgiu essa ideia desse projeto dos Amazons? Surgiu com a vontade de produzir desenho animado no Brasil, e surgiu com a vontade de levar essa história de Amazônia, de informar, de divertir e educar as crianças. A gente acreditou lá atrás, um projeto que a gente já começou, a gente está comemorando 20 anos de trabalho, que tinham muitas formas de falar com os adultos e faltavam alguns caminhos com as crianças. Então a gente pensou numa série animada, divertida, que pudesse levar junto a educação também. E como que foi? Você partiu da ideia, a gente está falando, o Ronaldo Barcelos que respondeu pra gente, partiu primeiro a ideia de escrever as histórias, depois você chamou o Santana, como que foi isso? Começou tudo com a vontade de fazer desenho animado, depois a gente passou para a parte literária. Na realidade a gente teve vontade de escrever um argumento com mais profundidade, então aí foi onde o trabalho ficou mais emocionante, porque a gente passou a ter que viajar para a Amazônia, ter que pesquisar e ter que entender bem para a gente poder contar uma história divertida, mas com conteúdo educacional correto, né? E aí a gente teve a ajuda de muitos professores, ambientalistas, e mais à frente, para melhorar ainda e para que as crianças pudessem ter mais facilidade, eu tive a satisfação de poder chamar o meu xará, o Ronaldo Santana, que já tinha trabalhado com a gente também no desenho animado lá atrás, e aí o Santana fez todo um trabalho de ilustrar, né, xará? Ilustrar os livros e criar os personagens. Fala aí você. No caso, assim, como ele mencionou, originalmente a gente queria fazer desenho animado e a gente chegou a produzir uma primeira temporada para a web, né? Mas isso não teve um alcance na época quando a gente fez, no início do século 2000. Não tinha esse alcance que hoje a gente tem, não tinha YouTube, não tinha nada disso, né? Então, assim, a gente, anos depois, por volta de 2007, mais ou menos, a gente se reencontrou, revisitou o projeto, fez umas adaptações e viu que dava para fazer contar essa história melhor com livros ilustrados. Então, ou seja, a gente queria manter essa identidade visual dos heróis, de super-heróis, mas tendo, como ele falou, a oportunidade de desenvolver de uma forma mais profunda, no caso, num livro, do que numa história em quadrinhos, por exemplo, que exigiria muito mais tempo para poder dar essa profundidade. E aí isso virou a base de argumento para todas as mídias do Guerreiros da Amazônia, inclusive para a futura série que a gente conseguiu produzir pela TV Escola. Sim, sim. E como que foi essa pesquisa? Vocês são cariocas, né, e foram escrever e pesquisar sobre esse universo tão rico que é a Amazônia, né? Vocês trazem aí no livro e nos desenhos também, na série animada, referências ao carimbó, às nações indígenas. Como que foi essa pesquisa lá na Amazônia? Então, essa pesquisa começou com a literatura mesmo, buscando isso nos livros, nos vídeos, mas só isso não dava para... Então, as viagens, né? A gente começou a fazer as viagens para a Amazônia e a gente teve a felicidade de poder começar pelas escolas, visitando escolas, recebemos convites e a gente foi entendendo bem o contexto
e a realidade, né, do local. E também a gente teve a humildade de não se importar em dividir esse texto com muitas pessoas. Então acho que isso ajudou muito, porque eles foram nos ajudando a corrigir vários detalhes, e aí de detalhe em detalhe a história foi ficando cada vez melhor. E esse contato, acho que com os professores foi muito enriquecedor. Acho que foi o que ajudou bastante na pesquisa, com certeza. É o que a gente faz até hoje, inclusive. Certo. E os personagens são o boto, os Amazons, né? Eles, o boto, a onça, arara, ariranha, peixe-boi, jacaré, falcão, sucuri e arpia. Como que foi a escolha desses personagens? Na verdade, quando a gente estava elencando esses animais da Amazônia, a gente chegou a uma lista enorme, né? A primeira lista da gente tinha 22 animais da fauna, era um número absurdo, e a gente teve que fazer uma seleção, né? Porque originalmente eram apenas 3, né? Era o boto, a arara e a onça. Mas assim, a gente, quando foi fazer essa revisão do projeto, e a gente viu a quantidade, a riqueza da fauna, da floresta, a gente ficou, cara, não tem por que ficar só nesses 3 icônicos, né, que a gente acaba vendo na maioria dos outros produtos, né, e a gente viu que, assim, essa é uma das grandes características do nosso projeto, que é exatamente ir além daquilo do óbvio. Né? A maioria das pessoas acabam trabalhando sempre com os mesmos animais, até o folclore acaba trabalhando sempre com as mesmas lendas. Então a gente quis trazer essa diversidade, então por isso que a gente chegou nesse número de 10 animais. A gente tentou pegar de habitats bem diferentes, né? Então desde répteis, nós temos macaco também, nós temos aves, né? Então foi isso, foi uma seleção bem difícil, na verdade. E na série da TV Escola, que a gente produziu em desenho animado, a gente fez um episódio de cada herói. Certo. Então a gente trabalhou dessa forma, como se fosse apresentando um herói diferente por episódio, com uma temática, a gente fala desde de incêndio até o carimbó. Quer dizer, na realidade a gente tenta passar por várias questões. Certamente o nosso trabalho é muito mais focado no lado positivo do processo. Quer dizer, a gente já entendeu há muitos anos que a questão é muito ligada ao ser humano. A gente precisa ajudar as pessoas que estão lá, as crianças, para que elas possam se educar melhor e possam encontrar o caminho, essa é a questão do Guerreiro da Amazônia, né, que a gente trabalha. É uma questão de empoderar a criança, apoiar o professor. Essa é a linha e que a gente tem trabalhado esses anos todos. Isso que você está falando tem a ver com o projeto, né, de doação de livros para as escolas na Amazônia, projeto premiado em Cannes, inclusive. Como que funciona esse projeto? Como que é esse feedback que você dá, né, esse retorno que você dá a essa cultura que vocês vão lá e trazem para a sua obra? Então, uma das coisas que surpreendeu foi exatamente você como a gente que está aqui no Rio, né, a floresta mais rica do mundo, é tudo maravilhoso, mas não é bem assim. Então, quando você conhece profundamente, você vê que as pessoas que estão lá precisam de apoio, precisam de ajuda, né, pelas distâncias, pela logística. E a gente percebeu claramente que os nossos livros, que a gente fez com tanto carinho, com tanto esforço, nunca seriam comprados por aquelas crianças, em função da logística, em função de preço. Então, a gente resolveu fazer um programa próprio de doação, aos poucos. E a gente, quando viu, já tinha doado 10 mil livros para 500 escolas, a maioria na Amazônia. Esse projeto, com alguns ajustes, a gente fez uma edição com biorrepelente na capa, e fizemos uma doação numa escola do Pará, e foi filmado por uma agência de publicidade que ganhou vários prêmios internacionais. Foram 13 prêmios internacionais, incluindo 2 em Cannes. Que legal, parabéns. E você falou aí das queimadas. Tem um episódio, inclusive, da série, né, que fala sobre as queimadas, e é um fato que a gente está vivendo agora. E vocês imaginaram que algum dia essa ameaça que vocês contavam como uma história, como uma ficção nos livros, chegaria a esse nível de realidade? Na verdade, infelizmente, isso acontece há 20 anos. A gente tem um problema recorrente.
Não é uma novidade o que está acontecendo hoje, sabe? É um problema, na verdade, não 20 anos, 30 anos. A gente tem... Os problemas são os mesmos. Quer dizer, então, realmente... Por isso que a gente acredita muito na educação, onde é um caminho para que isso possa ser modificado. E como vocês acham que os livros podem ajudar a criar futuros adultos que vão dar mais importância para essa questão? Eu acredito que o adulto, a criança, que aprenda melhor os valores que a gente aprende em casa, na família, e que continua aprendendo na escola, junto com a matéria escolar, que vai ser um adulto melhor. Vai poder ter as melhores escolhas, vai poder votar melhor, vai poder encontrar um caminho. Então, é nessa pegada. A gente trabalha no otimismo, na esperança de que a mudança pode acontecer desde que seja na base mesmo, lá pela educação. Pela educação básica, pelo apoio aos professores. É isso aí. E tem uma outra coisa que também é uma das motivações que da gente, né, é que a gente vê desde sempre na televisão as crianças se comovendo com super-heróis americanos e tudo mais, então a gente vê o potencial, né, que o herói tem de transmitir mensagens positivas, né? Por isso que a gente fez questão de criar os nossos super-heróis, né, com a nossa identidade, com a nossa realidade, né, e tentando passar para todas as crianças, não só da Amazônia, mas também as daqui do Sudeste, da onde a gente está, e mesmo, na verdade, as crianças da Amazônia, elas também não têm essa visão tão ampla da floresta, assim, né? Isso é uma das coisas que a gente percebeu nas viagens, de que a criança não é porque ela está na Amazônia que ela é muito mais consciente, não. Então, o livro, ele serve para esses dois públicos, né? Tanto quem mora dentro da floresta como para quem está fora da floresta, ter essa visão um pouco mais ampla do que é esse ecossistema. Então, e a gente tenta fazer isso da maneira mais lúdica e divertida possível. O foco, na verdade, é realmente nos personagens, né? A criança da Amazônia diz que a floresta nunca vai acabar. E a criança que não está na Amazônia ou não sabe onde é a floresta, ou diz que não tem nada a ver com isso, ou não se sente, não sabe o que fazer. Então, existe não existe essa conexão, sabe? Então é muito interessante. A criança que está lá, ela olha a floresta de baixo para cima. Então, isso aqui nunca vai acabar. Então é o despertar dessa consciência mesmo, e por meio desses desenhos tão bacanas, dessas histórias tão divertidas. Então, são 3 livros, né? O mais novo é A Flor do Sol, Amazon Guerreiros da Amazônia, do Ronaldo Barcelos, com ilustrações do Ronaldo Santana. Os outros livros são... Esse terceiro é A Flor do Sol. Ah, sim. O primeiro é o Templo da Luz e o segundo, As Armaduras Sagradas. Mas é uma série mesmo, né? Certo. Então é uma história que vai se desenvolvendo ao longo desses 3 livros, e personagens novos são inseridos a cada um deles. E a série é exibida então na TV Escola. Na TV Escola, é facilmente encontrada no site da TV Escola, no nosso site dos Guerreiros da Amazônia. Agora está na TV Cultura também, está no YouTube da TV Escola. Então, assim, é bem fácil. Isso é bem legal porque não só os desenhos são acessíveis e gratuitos, como os livros. A gente também colocou dentro desse contexto de doação os nossos 3 livros. Eles são baixados em PDF através do site da TV Escola e através do nosso site. Então, as crianças de todo o Brasil podem entrar nos sites e ter o acesso ao conteúdo. Então é de graça, não tem nenhuma dificuldade, não tem nem que botar senha, é só entrar e baixar. Muito bem. Olha, conversamos aqui com o autor, o Ronaldo Barcelos, e o ilustrador, o Ronaldo Santana, dessa série Amazon Guerreiros da Amazônia, lançando aí o 3º volume, A Flor do Sol. E também você fica aí à vontade para curtir os episódios no site da TV Escola. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho e muito mais sucesso. Obrigado. Obrigado, Jansen. Valeu. Conversamos aqui com o Ronaldo Barcelos, Ronaldo Santana, sobre o projeto Guerreiros da Amazônia.